E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é dia do nosso quadro Marketing Like a Pro e aqui nesse quadro toda semana a gente vai te ensinar a fazer alguma coisa na prática, né? Colocar a teoria que a gente tanto fala aqui na prática. Hoje o tema é funil de vendas e vou te ensinar a fazer um funil de vendas na prática. Para isso vou te explicar alguns conceitos. Então eu vou estar falando com você aqui na câmera, você está vendo aí na tela provavelmente um desenho aqui e eu vou tentar te explicar o que é o funil de vendas, como que a gente pode fazer ele na prática, por isso eu vou fazer isso agora ao vivo aqui, tá? E como eu quero que você entenda que isso é super simples e que você não precisa de ferramenta, de nada, para chegar nestes conceitos que eu vou te falar aqui, eu vou desenhar junto com você. Então o que você precisa é basicamente de papel, caneta para começar a desenhar o funil de vendas, tá? Depois, obviamente, se você quiser transformar isso num material mais bonito, obviamente você vai poder fazer. Depois que a gente terminar essa aula aqui também, eu vou deixar essa versão desses desenhos malucos que eu vou fazer aqui para você fazer download, tá? Só você colocar seu nome, e-mail e telefone que você vai conseguir fazer o download desse material aqui gratuito, mais bonitinho, já revisado, já organizado, porque aqui eu vou rabiscar mesmo e a minha letra é bem feia, então presta atenção na aula, senão você não vai conseguir entender nada. Então eu vou deixar aqui depois, se você baixa e usa aí para revisar depois esse conteúdo, ou até mesmo agora aqui assistindo essa aula, você pode utilizar esse gabaritinho aí, tá? Bom, você tá vendo aí o funil de vendas. Então, primeira coisa, antes de tudo, eu quero te explicar o que é o funil de vendas de uma maneira bem simples e bem resumida, só para você poder entender. Você está vendo aqui a representação de um funil de vendas e a gente chama de funil de vendas exatamente porque ele tem esse formato onde vai afunilando, né? Então a ideia do conceito de funil é que quando você coloca qualquer coisa num funil aí na sua casa, se você já utilizou isso, ele tem uma boca mais larga e ele afunila depois, né? Ele vai estreitar ali para sair um pouco menos de conteúdo no final desse funil. Na prática é a mesma coisa dentro do marketing, né? O que você faz é atrair um monte de gente para a boca desse funil e aí depois você vai afunilando isso, o próprio funil vai se encarregando de afunilar essa quantidade de pessoas e você vai chegar no final ali com um pouco menos de pessoas dentro desse funil, né? Então, o conceito de funil, a ideia de ser um funil é isso. No final das contas, o funil ele é uma maneira de a gente explicar as etapas, né, que um lead passa, que o seu potencial cliente passa, do momento em que ele começa nessa jornada de compra com você ou na jornada de compra dele e como que ele chega até de fato decidir comprar da sua empresa. Então, as fases de um funil que a gente chama, e aqui eu estou usando um funil clássico de marketing e vendas, essas fases elas estão divididas em 4 aqui e basicamente é o seguinte, quando a gente fala de topo do funil, esse início aqui do funil, daqui para cá a gente chama dessas duas primeiras fases aqui de topo, né? Então aqui é o topo do funil, aqui a gente chama de meio do funil, aqui é o meio e aqui é o fundo do funil. Sendo que o topo, como eu falei, é onde entra a maior parte das pessoas e o fundo é onde essa pessoa decide comprar de você. Nessa primeira fase aqui do funil, na fase de topo, a gente chama de... O que a gente quer aqui nessa fase de topo, a gente quer visitantes para o nosso site, para a nossa landing page, visitantes. O que a gente quer é que as pessoas visitem o nosso site, a nossa landing page, a nossa rede social. O que a gente quer fazer aqui nessa fase, se a gente fosse traduzir isso em um objetivo, ele é o objetivo de atrair pessoas, né? Então nessa fase a gente vai atrair pessoas. E dentro de um universo ali de pessoas que podem comprar de você, né? A ideia é que a gente traga a maior parte dessas pessoas aqui para dentro desse funil. Então a gente vai criar mecanismos para a gente atrair essas pessoas para cá. Depois, na fase 2, a gente fala que a gente quer transformar esses visitantes aqui em leads. E leads são aqueles clientes que a gente capta. Então quando a gente consegue pegar nome, telefone, e-mail, esse contato que você capta, ele é um lead. Ele tem um potencial um pouco maior do que
os visitantes, porque dentro dos visitantes você pode ter algum curioso que entrou ali, não entendeu muito bem o que era que você estava ofertando, por exemplo, num patrocinado, e entrou dentro do seu site. A hora que ele olhou, ele falou, não é para mim isso aqui, não quero, e ele cai fora. Depois que ele entrou dentro do site, se ele conseguiu engajar com o que você está passando de conteúdo dentro do site da landing page, ele vai provavelmente passar para essa segunda fase aqui, que é a fase de leads. Agora que você tem os leads na mão, o que a gente faz aqui nessa fase de meio de funil é transformar esses leads em oportunidades reais, né? Então a gente vai transformar esses leads em oportunidades de vendas. E até aqui a gente está falando de um trabalho de marketing. Quando a gente passa nas fases de meio para o fundo, a gente começa a ter o trabalho de vendas também, porque o final das contas aqui, a última fase do funil é vendas. Então essas são as 4 etapas do funil. Então você percebe que não tem nada de mirabolante nem de novo aqui. É muito básico, né? Você atrai pessoas para dentro do seu site, você quer que essas pessoas se convertam e se transformem em leads, você quer transformar esses leads em oportunidades reais através do tratamento, nutrição, de diversas ações que você pode fazer, e depois você quer transformar esses leads em vendas, e aí entra um comercial para fazer essa conversão mesmo. Se a gente for parar para pensar aqui nessa parte, né, daqui para baixo, isso aqui que é onde eu falo que a gente transforma o lead em vendas, então vou fazer um cifrãozinho para representar vendas aqui. Existem mais algumas etapas que podem acontecer daqui para baixo. E aí aqui faz parte de um processo de vendas, né? Então, cada comercial, cada departamento comercial vai ter o seu processo de vendas bem definido e vão ter algumas etapas aqui. Então, o que vai acontecer na etapa 0, depois na etapa 1, até que esse lead vire de fato vendas. Então, isso aqui é um clássico funil de marketing e vendas. É só isso, não tem nenhum segredo a mais que isso aqui. Quando a gente fala de prática, de colocar esse funil de vendas na prática, eu vou tentar te mostrar em um exemplo de uma concessionária. Vamos supor que você tem uma concessionária, você pode adaptar esse exemplo aí para sua realidade, da maneira que você, do seu negócio, da maneira que você preferir. Mas eu vou tentar trazer um exemplo de uma concessionária. Então, dentro de uma concessionária, se a gente for pensar em termos de produtos, você pode ter diversos produtos. Mas vamos supor que você trabalhe com carros hatch, tá? Então vamos supor que dentro de uma concessionária você vai ter ali carros no modelo hatch, né? E você vai ter provavelmente picape, você vai ter sedã, você vai ter SUVs, entre outros tipos de carro de repente dentro dessa concessionária. Mas vamos falar só do modelo hatch, porque uma coisa que você precisa entender é que quando você vai fazer um funil de vendas, você pode ter vários funis de vendas. E você pode ter um funil de vendas para cada produto que você tem. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma concessionária que trabalha com 5, 6 modelos de carros diferentes. Mas eu posso fazer um funil de vendas para cada um desses produtos. Eu posso fazer um funil de vendas mais geral, mas eu quero partir do princípio mais adequado aqui, que é você fazer de uma maneira personalizada. Então tá, apesar do funil ter aquele desenho, né, que a gente fez aqui lá em cima, ele é uma representação para mostrar nesse sentido de que entra mais pessoas aqui em cima, vai qualificando e melhorando de uma fase para outra, e quando chega em vendas aqui, vai chegar um volume menor do que entrou aqui em cima. Então isso aqui você tem que ter em mente. Mas não é porque o funil é dessa forma aqui que a gente vai representar o nosso funil dessa forma aqui no desenho, tá? Eu vou fazer de uma maneira diferente, que é para você entender o processo. Então olha só, como que começa o seu processo de atração desse potencial cliente seu? Ele começa num patrocinado, né? Então você pode ter um patrocinado. E aí você pode ter um patrocinado, por exemplo, no Instagram. Então vamos supor que isso aqui seja um patrocinado de Insta. Deixa eu corrigir aqui. Isso aqui é um patrocinado de Insta, tá? Esse é o patrocinado. Pronto, patrocinado. Esse é o começo da sua jornada. Você vai patrocinar um anúncio no Instagram, e nesse anúncio você fala a respeito do seu produto, que são carros no modelo hatch. Esse patrocinado aqui, o que você vai fazer com esses leads que forem impactados com esse anúncio aqui, com esse patrocinado? Você provavelmente vai mandar esse lead possivelmente para dentro de uma landing page
onde fale só sobre os produtos hatch que você tem, certo? Então você vai ter lá todos os modelos de carro que são hatch. Então isso aqui é a landing page, é para onde você vai mandar esse lead. Você poderia mandar para um formulário do Facebook, para um WhatsApp. Aqui eu estou fazendo de uma maneira resumida, tá? Então você mandou aqui para dentro de uma landing page. O que acontece com esse lead depois que você mandou ele para dentro da landing page? Você pode ter, por exemplo, um caminho aonde esse lead ele vai converter de fato. Então ele converteu, e você vai ter um caminho aonde ele não converteu, porque ele pode entrar dentro da landing page e converter, e pode entrar e não converter, certo? Se ele converteu, se aqui a ação dele foi positiva ou se foi negativa, você tem que dar uma direção para esse cliente que foi impactado, né? Então você pode, por exemplo, no caso de converteu, você pode enviar ele para 2 caminhos. Um desses caminhos pode ser o seu sistema de e-mail marketing, tá? Seu sistema de e-mail. O segundo caminho, após ele converter, ao mesmo tempo, é você mandar ele para o CRM, para o atendimento do seu vendedor. Então você tem 2 caminhos aqui que você pode mandar esse seu cliente. E se ele não converteu, o que eu posso fazer? Bom, se ele não converteu, eu posso tentar reimpactar ele com um patrocinado 2, aonde esse patrocinado aqui eu vou trabalhar algumas objeções, por exemplo. Então, né, eu vou trabalhar algumas objeções aqui. Então, daqui desse patrocinado 2, pode acontecer de novo de eu mandar ele para dentro da landing page de novo, certo? E esse ciclo ele vai se alimentando até o momento que, se esse cliente realmente não virou lead, você vai querer tirar ele de dentro do seu ciclo, tá? Bom, então vamos lá, vamos partir da ideia que ele converteu, ele foi para o e-mail, para o seu serviço de e-mail, para o seu serviço de automação de marketing. O que acontece aqui nessa parte do enquanto o seu vendedor está fazendo um processo de atendimento, você pode estar enviando para o seu lead e-mails, né? Então você vai enviar um e-mail 1, você vai enviar um e-mail 2, e assim por diante, durante o processo do seu vendedor fazendo também ao mesmo tempo, falando com o seu lead. Por que a gente vai fazer isso? Porque durante esse processo de receber esses e-mails, você pode fazer um processo de condução de convencimento junto com a venda, com o processo de vendas do seu vendedor. Então, por exemplo, você pode falar sobre os benefícios desse produto que você está vendendo, você pode falar dos diferenciais, você pode falar da empresa para que o seu cliente se sinta confortável, você pode mandar um e-mail só de autorresposta para o cliente saber que você que o seu vendedor vai entrar em contato com ele. Enfim, você pode fazer uma série de movimentos aqui enquanto está rolando o processo de vendas. Quando o processo de vendas se concretizar aqui, você pode inclusive tirar esse lead daqui, né? Você pode tirar ele dessa automação aqui. Então você pode fazer ele sair dessa automação de e-mails e partir para outra. Bom, até aqui você entendeu que eu estou fazendo um desenho dessa jornada desse cliente comigo durante todo o processo até ele virar venda, né? E a gente está falando que ele virou venda aqui, né? Dentro do atendimento do vendedor. Então você percebe que ele tem um início, né? Se acontecer o que eu quero que aconteça, vai ter um caminho. E se for por um caminho que não converteu, eu vou criar outros caminhos e vou desenhando esses caminhos todos. Esse fluxograma aqui, isso aqui que eu desenhei para você, é um funil de vendas. Ele é um funil de vendas. Qual é o processo que vai acontecer com o meu cliente? Dele ter contato com a minha marca, do ponto em que ele nem sabia que eu existia, até o ponto que ele vira vendas. É lógico que isso aqui é só um exemplo, né? Você pode agora aí adaptar tudo isso aqui para um funil de vendas de rede social, você pode fazer um funil de vendas para Google, você pode fazer um funil de vendas dentro do e-mail marketing. O que eu tenho que olhar nesse funil de vendas? Eu tenho que pensar que se eu estiver falando de conteúdo, eu quero pensar em conteúdo de uma maneira que o meu conteúdo seja para atrair visitantes, então eu tenho que pensar em conteúdos para essa primeira fase aqui. Depois eu tenho que pensar em conteúdos para transformar esses visitantes em leads. Depois eu quero pensar em conteúdos para transformar em oportunidades e depois como que eu faço para arrastar ele para dentro do processo de vendas. Então,
Independente da ferramenta, do caminho que você vai utilizar, se é para produção de conteúdo, para um patrocinado no Facebook, para um patrocinado no Instagram, enfim, não importa o caminho. Você pode construir funil de vendas para cada uma dessas fases. E o legal é você construir funis e testar esses funis e a partir daqui pegar os dados, os relatórios e avaliar qual desses funis faz mais sentido. De repente você vai entender que mandar para landing page não está convertendo tanto quanto mandar para um formulário, e aí você pode tirar aí do seu processo de funil de vendas landing page. Isso pode não fazer sentido para o seu negócio, certo? Bom, o que eu tinha para falar para vocês a respeito de funil de vendas sem ser tão profunda é isso aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido. Se você gostou ou se não gostou, deixa aqui nos comentários e fala se você entendeu esse processo aqui de construção do funil de vendas. Se você acha que a gente precisa de uma aula 2, deixa aqui nos comentários que aí a gente dá continuidade nessa aula, tá? Se você gostou desse formato aqui também, eu quero saber de você, deixa aí nos comentários. Aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho que fica aqui embaixo, porque quando você ativa esse sino e sai um conteúdo novo, você é notificado diretamente no seu e-mail e aparece ali no seu YouTube. Também se inscrevendo você ajuda a gente aqui do canal, tá? Deixa seu like, se inscreve, manda para quem você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!